Olá, minha Paraíba, é sexta-feira, dia 2 de junho de 2021. Nós estamos ao vivo aqui no Rede Verdade, em mais uma edição do seu programa, dentro da programação da sua TV Arapuã. A gente está entrando no segundo semestre, fazendo um balanço aí do primeiro semestre em relação a combate ao coronavírus aqui na Paraíba, o resultado das vacinas, com a perspectiva da gente encerrar agora no segundo semestre a vacinação, tem decreto também para sair, enfim, quem vai responder tudo isso para a gente, entre outros temas, tem até novidades sobre concurso público, fica ligado, é ele que está aqui conosco, o secretário executivo de saúde, Daniel Beltrame, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Rede Verdade, você sempre, quando vem aqui, os telespectadores agradecem porque você traz aí a informação, o esclarecimento e o conteúdo necessário num momento como esse. Muitíssimo boa tarde, eu que agradeço pelo espaço, muito obrigado. Bom demais. Vamos começar sobre o fechamento aí desse primeiro semestre. Que balanço você faz? A gente já teria resultados das vacinas apontando de forma muito mais clara. A gente tem acompanhado que existe ali, o número de óbitos está menor do que aquela comparação que se fazia com o número de casos. Isso já é resultado da vacina. Que balanço você faz da nossa entrada aqui no segundo semestre? Luiz, tivemos um primeiro semestre de 21, eu vou chamar de desafiador. A doença Covid-19 em 21 só manteve o mesmo nome, ela não é nada parecida com a doença de 20. Nós tivemos a nova novidade, que foi aquela desconstrução do conceito de grupo de risco. 21 mostrou para nós que a doença alcança sim pessoas mais jovens, alcança sim pessoas que não têm outras doenças, fazendo com que elas também tenham casos moderados e graves. É isso que marcou, acho que talvez seja a principal fotografia, a manchete da doença no mundo em 21. A gente enxergar as nossas unidades de terapia intensiva com essa imagem muito impactante. Agora, doutor Beltrame, a gente entrou em 2021 também com a imagem da primeira vacinação, do início da vacinação no Brasil, a primeira brasileira vacinada em janeiro. Fechando esse primeiro semestre, o que é que você traz assim, de números e de leitura em relação a todas as vacinas que foram aplicadas aqui no Brasil? Já dá para dizer, olha, como foi bom, graças a Deus, que a gente iniciasse o processo de imunização? É fundamental, é o passo decisivo, quer dizer, ter mais de 100 milhões de brasileiros com pelo menos uma dose no braço, a gente tem uma Paraíba com quase 31% da população com pelo menos uma dose no braço, e isso é que vai pavimentar a nossa estrada até novos dias, é a nossa chance de virada do jogo contra o vírus e uma possibilidade, acho que também é uma questão importante, Luiz, a gente não pode menosprezar a questão de que daqui a 2, 3 meses o Brasil não vai estar fabricando uma vacina, ele vai estar fabricando 3. A Coronavac feita no Butantan, a Butanvac feita no Butantan e a vacina AstraZeneca Fiocruz lá em Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Tá. Você sempre responde por essa pergunta, mas ela não sai ainda do debate. Quando se fala nas marcas das vacinas, hoje, depois de um semestre de vacinação no Brasil, dá para dizer, ignora essa, fica só com essa e com aquilo, ou não? Você coloca, inclusive a mais questionada é a Coronavac. Você coloca tudo ainda, e o primeiro semestre mostrou que todas as vacinas deram ali seus resultados? São todas excelentes alternativas e oportunidades. Vou dar 2 exemplos sobre a Coronavac, que é a mais, vou chamar de metralhada. Isso, questionada. Em Manaus, o Brasil fez um fundo de proteção a Manaus quando o Manaus entrou naquela crise trágica. Foram vacinados todos os profissionais de saúde em caráter emergencial, com o Coronavac, que era a vacina que predominava no momento. 50% desses profissionais que estavam com a cara de frente para a variante Gama, que é a P1, aquela variante brava amazônica, 50% deles, Luiz, que foram identificados com coronavírus no nariz, o nariz nem escorreu, eles não tiveram sintoma nenhum, a outra metade só sintomas leves. Outra coisa, Uruguai, predomina na mesma proporção Coronavac e Pfizer no país. 89% de proteção das pessoas que tomaram Coronavac contra internação, 90% com aquelas que tomaram Pfizer. Não tem diferença nenhuma entre uma coisa e outra. A tão falada e afamada Pfizer, na vacinação de um país como um todo, Coronavac tendo um desempenho muito parecido. Então, isso são os dados da realidade. Você que está com a oportunidade de tomar uma vacina, o que importa é você ter vacina no braço, porque a vacina, o principal efeito dela não é só a proteção que ela faz individualmente a você, mas aqui em conjunto ela é capaz de gerar para uma população como um todo. Então, por favor, receba a vacina o mais rápido possível para que os novos e melhores dias cheguem também o mais rápido possível. Falando em Paraíba, qual é a perspectiva para a gente
encerrar a imunização aqui no estado. É óbvio que existe sempre uma expectativa que não há controle sobre a chegada de doses do Ministério da Saúde, mas pelas informações que vocês têm hoje, qual seria a perspectiva de a gente conseguir imunizar 70%, 80% da população paraibana? Final de semana passado estávamos com o ministro Marcelo Queiroga em agenda com o governador João Azevedo, o secretário Geraldo Medeiros, e ali nos foi anunciado a agenda de vacinas para o mês de julho. Prevista. 60 milhões de doses. Para o mês de agosto, 60 milhões de doses. Para o mês de setembro, 60 milhões de doses. Isso implica ter um pouco mais de 1 milhão de doses de vacinas ao mês para o estado da Paraíba. Se isso de fato acontecer, nós vamos acelerar de maneira muito importante a primeira dose em todo o mundo. Deve acontecer entre aí os meses de agosto, segunda quinzena, e quem sabe na transição de setembro para outubro, ter a imensa maioria das pessoas com a segunda dose já tomada. E aí, secretário, aí já dá para a gente pensar em retorno completo às aulas, retorno dos eventos, retorno dos jogos de futebol. A gente está acompanhando no mundo inteiro os países que avançaram nesse sentido, já ali abrindo para eventos, abrindo para jogos de futebol. Dá para começar a pensar nisso a partir dessa previsão? Nós somos conservadores entusiasmados, Luiz, no sentido de proteger as vidas paraibanas. A gente não vai ficar esperando excessivamente movimentos que podem ser feitos. Então vamos falar rapidamente sobre educação. Governador João Azevedo, secretário Cláudio Furtado e também com participação nossa da Secretaria de Estado, à medida agora que avança de maneira muito consistente a vacinação dos profissionais de educação que estão dentro da faixa etária dos vacináveis, a ver como será a possibilidade de início da vacinação da Pfizer para a faixa etária entre 18 e 12 anos, mas com os profissionais de educação vacinados, estamos trabalhando a possibilidade de agora, no segundo semestre, retomar aulas na rede pública, municipal, estadual, dentro do modelo híbrido, com possibilidade de atividades presenciais e também com as atividades remotas. Evento você acha arriscado? Olha, Luiz, a depender de como se organiza a atividade, grandes eventos eu ainda acho um problema. Uma atividade que nem um fest verão, que nem um jogo de futebol de estádio cheio, isso ainda é problemático. A gente precisaria mesmo com a imunização completa? Acima de 70% a gente precisa ver como isso vai se comportar. Mas lembrar um detalhe. Paraíba, a Secretaria de Estado publicou um protocolo sobre a situação dos eventos sociais, as atividades como aniversários, casamentos, formaturas. Tem um protocolo que já está disponível no site da Secretaria de Estado, com os protocolos do novo normal. E a partir dali, a gente também quer fazer alguns avanços, né, daqui para frente, para a possibilidade de, com segurança, a gente ter a possibilidade de encontro de pessoas, óbvio que em números um pouco mais reduzidos. Tá, secretário, deixa eu tratar só de um tema que virou, de certa forma, essa semana, uma certa, discussão, polêmica entre a Secretaria de Saúde do município de João Pessoa com a Secretaria do Estado em relação à celeridade ou não da distribuição dessas vacinas. Houve, por parte do secretário de Saúde de João Pessoa, uma crítica em relação a isso. Como vocês receberam essa crítica e o que é que tem realmente sido feito? Qual é a realidade dessa distribuição? Luiz, com muita serenidade, com muita tranquilidade, com muita fidalguia, nós estamos vivendo talvez o momento mais desafiador que qualquer gestor público já atravessou. A gente está vendo o sofrimento humano das pessoas. É possível que em alguns momentos, diante de tanta tensão, não são 16 dias, são 16 meses. É possível que em alguns momentos, ao fazer a crítica, a gente passe um pouquinho, mas a gente também precisa ter compreensão de que isso é possível, isso é da cena. O Dr. Geraldo Medeiros é um gestor experiente, o time da Secretaria de Estado da Saúde também. Com a maior disponibilidade de vacinas agora, então significa 2, 3, 4 lotes possíveis dentro de uma mesma semana. O que aconteceu nessa semana que passou, que gerou esta polêmica, foi que o Ministério da Saúde nos anuncia o voo do lote de vacina, mas não manda a programação. A gente recebeu a vacina na Paraíba com 1 hora antes, com a pauta dizendo: esta vacina é para este grupo, deve ser separada desta forma. Isso, obviamente, ninguém faz um lote de distribuição para 223 municípios em 15 minutos, isso é impossível. A gente já trabalha em prazos recordes, a gente nos pressiona para entre 4 e 6 horas segregar as doses para os 223 municípios. Ou seja, de certa forma, um atraso na verdade, a expectativa, a espera do Ministério da Saúde. É um evento em cadeia, óbvio, e a gente espera que agora, com esse novo momento, em que há maiores quantidades de doses sendo distribuídas, o Ministério da Saúde possa também antecipar as pautas para a gente receber os lotes e fazer os movimentos o mais rápido possível. Tá. Hoje em dia, a gente está aqui na expectativa de novos decretos em relação às medidas restritivas. O que é que você pode nos trazer nesse momento em relação a isso? É nítido, a Paraíba tem nesse momento 56% de ocupação
dos seus leitos de terapia intensiva de adultos para a Covid-19. É claro que isso tem que ser celebrado, né? Mas, de novo, a gente volta para um vale. A pergunta é quanto tempo esse vale vai durar? Outra pergunta, quais serão os efeitos da elevadíssima mobilização do São João, das paraibanas e paraibanos ao longo do São João, né? Das metrópoles para o interior, do interior de volta para as metrópoles? Essas perguntas estão em aberto, nós estamos atentamente acompanhando e o governador João Azevedo, o secretário-geral do Medeiros, toda a equipe de governo, já em diálogo com os poderes executivos municipais, poder legislativo, sociedade civil organizada, para que se possa tomar decisões nas próximas horas sobre o novo decreto. Você acha que, inclusive, o decreto que sair agora, ele vai sair com uma realidade, mas mesmo assim é preciso esperar os 15 dias lá do São João? A gente precisa ter cautela para fazer movimentos de avanço de forma gradual, para garantir que esse movimento possa ser contínuo. É nisso que a gente precisa conseguir acertar. Mas eu quero crer que com esta possibilidade de fortalecimento do processo vacinal, de aumento da adesão das pessoas à proteção, ao uso de máscaras e o quanto possível, mantendo o distanciamento, a gente possa fazer avanços contínuos daqui para frente. Tá. Quero lhe perguntar sobre, tem novidades em relação, o Estado anunciou a possibilidade de um concurso público para a saúde especificamente. Isso está fechado, está confirmado, secretário? O que é que a gente pode trazer para quem está nos acompanhando em relação a isso? Mas eu vou dar um minutinho para a gente ir para o intervalo comercial. Quem estiver interessado, acompanha, continua aí ligado na gente, que a gente volta daqui a pouquinho conversando com o Daniel Beltrame, ele que é secretário executivo de saúde aqui na Paraíba. Um minutinho, a gente está de volta.